Olá, nono ano, bom dia. A nossa aula de hoje, no capítulo 8, nós vamos trabalhar sobre reações químicas no cotidiano. Então, essas reações químicas, vamos observar que a cultura indígena, eles já trabalham isso há muito tempo, ou seja, utilizando raízes, semente, folha, encontrado na natureza. Uma das sementes que é muito utilizada pelos indígenas é o urucum. Então, eles tiram o urucum e eles podem armazenar esse líquido, né, que é extraído um líquido do urucum, ou eles podem pegar a própria polpa do urucum e armazenar. E a hora que eles precisarem, por exemplo, em algum momento festivo, eles podem utilizar desse material que eles têm. Então, quanto mais pintado eles tiverem, mais bonito eles se parecem. Outro material que é muito utilizado também pelos indígenas é o crajeru. O crajeru, ele é uma planta a qual ele retira uma folha e dessa folha eles tiram um suco, faz tipo um suco, e podem tingir tecido, pode tingir a palha, pode tingir linhas, tá? Então eles fazem, por exemplo, mistura, né? E pode gerar várias cores, mas a mais comum é o vermelho. O genipapo, eles utilizam, no caso do fruto do genipapo, ele utiliza um corante, onde esse corante é passado no corpo e ele vai reagir com a proteína da pele, adquirindo uma coloração escura. Então, isso é reação química. Ou seja, quando nós falamos em reação química, nós vamos dizer que é toda substância que pode originar uma nova substância, tá? Então, a mistura de várias substâncias originando uma nova substância. Para que aconteça essas reações, é necessário alguns fatores que vão influenciar nessas reações. Um deles é o calor, o outro é a luz, os catalisadores, que são os principais para que aconteça essa reação, ok? Então, não esqueça que é tudo aquilo que pode sofrer uma mudança, tá? Originando novas cores. Bem, as reações químicas, elas podem ser representadas, como eu já falei para vocês, por meio de uma equação química, como você observa aqui na página 233. Você observa aí o carbono mais o oxigênio reagiu formando dióxido de carbono. Então, observa, o que nós vamos observar aí primeiro? Nós temos no primeiro membro, que é chamado de reagente, e temos do segundo membro, que é chamado de produto. Então, esse reagente e o produto é que vão formar essa equação. Observa aqui que no reagente está representado dois elementos, dois átomos, que é o átomo de carbono e o átomo de oxigênio, tá? No segundo membro, que é o produto, nós já temos formando dióxido de carbono, ou seja, o carbono reage com o oxigênio, formando o dióxido de carbono. Logo nós vamos ver que a equação, ela também pode apresentar números que indicam a quantidade de moléculas participantes da equação química. Esses que são chamados coeficientes, tá? Então, vamos observar nesse exemplo aqui. Então, nós temos nós tínhamos dois átomos de hidrogênio, isto no estado gasoso, mais dois átomos de oxigênio, também no estado gasoso. Então, os átomos de hidrogênio reagiram com o átomo de oxigênio, formando a substância que você vê ao lado, tá? Forma a reação entre duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio, tá? Então, aí você observa aí que nós tivemos já e automaticamente um balanceamento, que nós vamos já falar sobre esse balanceamento. Então, vamos mais à frente. Então, o que a gente está observando é a reação química, tá bom?
A fotossíntese, ela é um processo realizado por vegetais, algas e algumas bactérias em moléculas simples. Então, no caso, o gás carbônico e água. Onde são transformadas em moléculas complexas, formando a glicose. Utilizadas por outros seres, onde essa glicose ela será utilizada por outros seres vivos como fonte de energia, tá? Então, como nós sabemos, essa transformação de energia gerando novas energias a outros seres vivos. Então, resumidamente, nós vamos observar o seguinte: nós tínhamos dióxido de carbono mais água, reagiu formando a glicose e o gás oxigênio. Observamos aqui que, dá uma observada que nós temos aqui 6 átomos de carbono aqui no reagente e nós temos 6 átomos de carbono no produto. Nós temos 12, pega esse 6, multiplica com 2, então você vai ter 12 átomos de oxigênio. Soma com esses 6 aqui, ó. Tem esses 6 aqui na frente do hidrogênio, então você soma. Então você vai chegar a um total de 18 oxigênio, tá? Aqui no produto, na primeira molécula, você tem 6 oxigênio. Mas, olha aqui, na segunda molécula, isso no produto, lá no formando o gás oxigênio, você tem mais 6, ou seja, 6 vezes 2, 12. Então, 12 com mais 6 vai dar 18. Então, você tem 18 oxigênio no primeiro membro e tem 18 oxigênio no produto, tá? Com relação ao hidrogênio, observa no reagente, você vai ter 12 hidrogênios e no segundo membro você tem 12. Então, observa aqui que está equilibrado. Se nós formos observar, olha só, dá uma analisada. 6 carbonos aqui no reagente e 6 no produto. Você tem 12 oxigênios com mais 6, 18. Aqui, ó, 12. Primeiramente, você tem 6 aqui, ó, na molécula do CHO, tá? Que é a glicose, no caso. Você tem 6 oxigênio. Aqui no gás carbônico, você tem 2 vezes 6, 12, então 18 oxigênio. E o hidrogênio, que a gente acabou de ver ainda agora, 12 aqui no reagente, 12 no produto, tá? Então, formando aí um total. Na realidade, o que nós vamos observar? Quando você tem o mesmo número de átomos de átomos no primeiro membro, tem que ter o mesmo no segundo para que aconteça essa reação. Se não tiver, a equação está desequilibrada e o nosso objetivo é fazer esse equilíbrio, tá bom? Então, vejam mais à frente, o que nós temos aí? Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos ver algumas leis que regem a equação química. Dá uma observada na página 235 do teu módulo, diz o seguinte: os resultados dessa investigação, vamos supor aqui sobre investigação de Lavoisier, o resultado dessa investigação científica levaram Lavoisier a formular a lei da conservação da massa. Então, essa lei da conservação da massa, ela afirma que a soma da massa do reagente é igual à soma dos produtos. Então, vejamos aqui o exemplo. Nós temos aqui 3 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio. Aqui no produto nós temos gramas de gás carbônico, tá? Se analisarmos a massa atômica do reagente da reação química com base na lei da conservação da massa, percebemos que a massa será encontrada nos produtos, ou seja, a massa do reagente é igual à massa do produto, tá? Então, podemos concluir que
nenhum átomo é criado ou destruído. Então, ali há sempre a conservação, tá bom? Vamos verificar aqui mais abaixo, no exemplo que nós temos o gás hidrogênio, o gás oxigênio formando a água. Então, nós temos massa inicial 4 gramas de hidrogênio, tá? Aqui, ó, devido aos 4. E a massa molecular, ou a massa inicial de 2 gramas. Vamos observar que, se nós formos olhar aqui, a nossa equação ela já está em equilíbrio. 2 vezes 2, 4. Aqui no produto, 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho 4 hidrogênios aqui e temos 2 aqui, tá? No total, lá no produto também eu tenho 4 hidrogênios e tenho 2 de oxigênio. Vamos ver mais à frente aqui outros exemplos para ver se esclarece mais. Observando aqui o balanceamento das equações. Vamos levar em consideração que, olha só, quando nós falamos em a lei das reações químicas, nós vamos observar que a massa atômica é o número de vezes que um átomo de um elemento químico é mais pesado. A massa molecular é o número que indica quantas vezes essa molécula de uma substância é mais pesada que um 12º do isótopo de carbono. A lei de Proust, ou a lei das proporções definidas, diz que as substâncias apresentam os seus elementos químicos combinados em massa segundo a proporção fixas e definidas. Então, aquilo que nós fizemos lá logo no começo, a questão do balanceamento das equações, observa aqui no finalzinho da página 236. Ele me dá como exemplo 2 átomos de hidrogênio mais 2 de oxigênio. E como produto, ele me dá uma molécula de água. Automaticamente, você vai perceber que essa equação ela está em desequilíbrio. Então, como é que nós iríamos equilibrar essa equação? A gente vai pensar assim. No reagente, eu tenho que ter 2, ou seja, a mesma quantidade de hidrogênio no primeiro membro e a mesma quantidade no produto, que é o segundo membro aí no caso, tá? Assim também o oxigênio, a mesma quantidade no reagente, a mesma quantidade no produto. Então, o que nós vamos fazer com essa situação? Eu acredito assim, ficaria mais fácil você pegar esse 2 que está aqui no produto, esse expoente 2, se você trouxer ele aqui para frente do hidrogênio, você vai passar a ter 4 hidrogênio, ou seja, você multiplica esse 2 expoente com esse 2 que você levou. Então, 2 vezes 2 é 4. Automaticamente, você terá que ter também 4 hidrogênios aqui no produto. Então, você tem 4 no reagente e 4 no produto, tá? Segue os exemplos aqui abaixo, aí na página 237, para você estar se baseando para fazer os exercícios propostos aí do nosso livro, na nossa apostila, tá bom? Então, eu vou deixar um vídeo para vocês, além da explicação, vou deixar um vídeo, a qual vocês podem estar se baseando para fazer os exercícios referente às páginas. Só confirma aqui a página 246 e 247, tá? Então, mais uma vez, peço que você assista o vídeo e o outro vídeo aula que eu vou deixar como proposta para vocês poderem ter mais esse embasamento para estar resolvendo os exercícios propostos, ok? Então, desde já, muito obrigada e até a próxima aula.